mais uma vez ouvirmos a Tua voz, Amém. através desse estudo e através da Tua Santa Palavra, Senhor. Pedimos, Pai, que primeiramente, Senhor, o Senhor quebre os nossos corações para que esteja amolecido para ouvir a Tua voz, ó Amém. Deus. Pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, Pai, que o Senhor limpe de fato os nossos corações e que possamos acolher com mansidão a Tua Palavra, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Amém. Ajuda-nos neste momento, Senhor, venha em nosso socorro, para que possamos de fato, Senhor, aprender um pouco mais de Ti, conhecer um pouco mais do Senhor, e que o Senhor também sustente o nosso irmão Rodrigo, que é de trazer essa Tua mensagem, ó Deus. E nós cremos, Pai, que é o Senhor falando conosco, cremos que a Tua Santa Palavra é a verdade errante e que é poderosa para, de fato, mudar os nossos conceitos e a nossa vida. Te agradecemos por esse momento precioso, pedimos, Pai, que o Senhor guarde nossa mente, nosso coração, livra-nos de distração, ó Deus, e ajuda-nos, Pai, a concentrar no Teu falar, Senhor. Amém. Essa é a nossa oração, com alegria nesse momento, Pai, com gratidão a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Continuando então nossa série de estudos baseados nos 5 solas da Reforma Protestante, nós já vimos sola fide, somente a fé, sola Escritura, somente a Escritura, sola gratia, somente a graça. Hoje nós vamos ver solos Christus, somente Cristo. E a próxima aula, se o Senhor permitir, depois do recesso que nós vamos ter agora no meio do ano, em agosto, se assim o Senhor permitir, nós concluiremos esse estudo dos 5 solas da Reforma Protestante, estudando sobre Solideu Glória. Muito bem, solos Christus, somente Cristo. O que nós precisamos aprender a respeito deste assunto? Somente Cristo. Solos Christus, veja aí no material, ou leia aqui na projeção, afirma que, somente Cristo, afirma que a Escritura Sagrada enfatiza que a salvação de pecadores é conquistada e garantida somente por Cristo. Isto é, Cristo é o único Salvador e Senhor da vida dos regenerados. Em contraste, a doutrina da Igreja Católica Romana, que afirmava haver outros mediadores entre Deus e os homens, afirmava, eu coloquei no tempo passado, porque nós estamos estudando que esses 5 solas foram levantados, sintetizados lá no século XVI, XVII, XVIII, em contraponto às doutrinas da Igreja Católica daquela época. Porém, a Igreja Católica se mantém nessa posição. E nós, protestantes, também nos mantemos nesta posição, firmes nos 5 solas da Reforma Protestante. A doutrina da Igreja Católica Romana que afirmava, e ainda afirma, haver outros mediadores entre Deus e os homens, quais sejam Maria, os santos canonizados e até a própria Igreja. Veja, o ensino e a doutrina, a base da Igreja Católica com relação à salvação é Cristo e alguma coisa. Cristo e a Igreja, Cristo e dogmas, Cristo e Maria, Cristo e santos canonizados. O acesso a Deus para os católicos romanos é por Cristo e também por Maria, pelos santos, pela Igreja. Porém, nós, protestantes, cremos pela palavra de Deus que a salvação, o acesso a Deus, a garantia da nossa salvação é somente por Cristo. Somente por Cristo. Isso faz toda a diferença, e aqui eu já trago a primeira aplicação para nós nesta manhã. Quando você está com ânsia de vômito, você toma qual remédio? Fala aí para mim, você que conhece de farmacologia, vai. Valari, Plasil, outro, Bromoprida, Dramin, ok? Tem um remédio específico para enjoo, náusea. Você está com dor no corpo, normalmente você toma o quê? Dipirona, Dorflex. Como é que é o nome, irmã? Artinite? Então, ok, tá bom. Se você está com pressão alta, você toma o quê? Pressão alta. Captopil, cloridrato de propranolol, né? E assim vai. Losartana, Valsartana. Ok, queridos. Se uma pessoa precisa de salvação e vida eterna,
ela toma qual remédio? Cristo. Não adianta dar outro remédio, senão não salva, não cura. Vocês perceberam? Essa é a aplicação dos solos cristos para nós essa manhã, principal. Como que você vai evangelizar e falar de Jesus para uma pessoa que precisa de salvação? Ou como que você vai evangelizar e falar o caminho de salvação para aquele que está perdido, se você não indica o caminho certo, o remédio correto para curar a alma da pessoa? Qual é o remédio que cura a alma perdida, pecadora, terrivelmente depravada, que está no caminho, trilhando a passos largos para o inferno? Como que essa pessoa, pela graça de Deus, pode sair desse caminho, pode ser sacada desse caminho? Como? Crendo em Jesus Cristo somente. Pode falar, pai. Isso. Aham. É verdade. Uhum. Uhum. Aham. Isso. Perfeito. Perfeito. Amém. Justamente esse ensino, no início da fala do pastor Newton, esse ensino é muito importante para nós, brasileiros, porque o brasileiro tem uma base católica romana. Uma base muito forte. Por exemplo, muitos aqui vieram do catolicismo romano. Muitos aqui presentes nesta manhã. E tem isso por lembrança, né? De passar por catequese, por participar de missas e por ser um católico, quem sabe, fervoroso à época. Mas esse ensino nos mostra que somente Cristo é o único caminho para a salvação, é o único redentor, é o único mediador entre Deus e os homens, é o único, somente Cristo. E especialmente Maria. Por isso que nós nos chamamos Maria, no sentido, Maria para os católicos também é um caminho, ou aquela que ajuda na salvação ao lado do Filho. Nós somos cristãos, e você se declara cristão, e realmente você é cristão. Mas muitos católicos são cristãos marianos, são cristãos católicos romanos. Não, você é crente em Cristo Jesus, por isso você se declara cristão, ok? Você é cristão, porque você crê em Cristo, somente para a sua salvação. A centralidade e a exclusividade, o único, a centralidade e a exclusividade de Cristo é o fundamento da fé protestante, da sua fé. Martinho Lutero disse que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. A Bíblia toda fala de um assunto: a salvação de um Deus amoroso do seu povo por meio do seu Filho. Esse é o resumo da Bíblia. O resumo da Bíblia é a história de um Deus que ama o seu povo, que ama os seus escolhidos, e por amar os seus escolhidos, entrega o seu Filho para salvar esse povo, para salvar os seus escolhidos. Essa é a história de redenção da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O Antigo Testamento aponta para Cristo, Gênesis aponta para Cristo, a criação aponta para Cristo, a nação de Israel aponta para Cristo, as cerimônias da nação de Israel apontavam para Cristo, as festas apontavam para Cristo, o tabernáculo apontava para Cristo, as profecias falavam de Cristo. Tudo se converge em Cristo, e hoje nós olhamos para Cristo e sua cruz. Entenderam? Hoje nós olhamos para aquele sacrifício que foi consumado na cruz do Calvário, para nos salvar, através de Jesus Cristo somente. Base bíblica, Isaías 53, primeiro texto, vamos lá. Isaías 53, pode ler.
Amém. Queridos, não vai dar para a gente expor com minúcias, né, o capítulo 53 de Isaías, mas eu quero que você entenda que essa profecia de Isaías, ela foi predita há aproximadamente 700 anos antes de Jesus Cristo, do Cristo encarnar-se. Aproximadamente 700 anos antes. Mas veja, a clareza da profecia de Isaías, por iluminação de Deus, a respeito de Jesus Cristo, do Messias. E aqui você percebe nas palavras de Isaías a exclusividade do Messias, a exclusividade do Cristo. Você não vai enxergar aqui Jesus Cristo, o Messias e algum outro meio para satisfazer a Deus e salvar o seu povo. Não há. Você lê Isaías 53, você vê que o profeta profetizou sobre a vinda do Cristo, aquele que redimiria o povo do Senhor, e o único caminho, o único servo santo e justo, o único. Uhum. 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 Amém. Amém. É verdade, olha só. Viram a exclusividade de Cristo em Isaías 53? Agora vamos ver o que João vai relatar. João, capítulo 1, de 1 a 14. Vamos lá. Prestem atenção na leitura aqui, ó. No princípio era o Verbo. O Verbo é a palavra, o Logos de Deus. O Cristo, aquele que por meio do qual todas as coisas foram criadas. É isso que João vai dizer aqui, ó. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Não é a mesma pessoa, porque se está com, é ele mais alguém, e o Verbo era Deus. Então João está dizendo, o Cristo, ele está falando sobre Jesus, sobre o Cristo, estava lá, no princípio era o Verbo, ele já existia, desde sempre, era, esse tempo verbal diz respeito à existência de quem sempre existiu, desde o passado, não foi criado, e estava com Deus, e era Deus. Outros meios, ou outras pessoas que recebem pelos homens o status de Salvador, ou de mediador, ou de mediadora, não são Deus. Jesus Cristo é Deus, por isso Ele salva. Outro meio de salvação não há. Só há salvação por meio de Deus, que é Jesus Cristo, seu Filho. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, Jesus, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Aqui é sobre João Batista. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, Jesus, o Cristo, o Verbo de Deus, para que todos viessem a crer por meio da pregação de João, mas crer não em João. João não é o mediador ou também um salvador. João Batista não foi um salvador. João Batista pregou, testemunhou pela palavra, falando sobre Cristo, sobre Jesus. João falava do remédio certo para o seu povo, para aqueles que o ouviam. João falou de Jesus. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. João Batista não era a luz, ele veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, agora Cristo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. A rejeição dos homens para com Deus, a total depravação dos homens. O mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Exclusivamente a nação de Israel, os judeus. João está falando sobre os judeus aqui. Os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, todos receber aqui é crer.
creram naquele homem que estava ali perante eles, Deus homem, homem Deus, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Precisamos entender aqui o que é isso. Quem deu o poder para quem? Deus deu poder ao Filho, sendo Deus, para que aqueles que crescem no Filho se transformassem em filhos de Deus. O poder não está em você e em mim que cremos. O poder está em Jesus, que faz de você, outrora inimigo de Deus, faz de você agora filho de Deus, por crer em Jesus Cristo. Esse é o poder que o Filho tem. Daqueles todos que o Pai deu a Ele, Ele transforma em filhos de Deus, por crerem no Filho unigênito, que é Jesus. Olha que lindo, a exclusividade de Jesus, o centro e a circunferência das Escrituras. Esses que creram então e que foram transformados em filhos de Deus, os quais estes não nasceram do sangue. Ser filho de Deus não é porque você nasceu numa família cristã. Filho de crente não é crentinho. Eu não passo a minha salvação para as minhas filhas por consanguinidade. Elas não nasceram filhas de Deus, elas precisam crer no meu Redentor, no Redentor da Rayane, para elas serem salvas. Do contrário, elas irão para o inferno. Por isso o papel do papai e da mamãe de pregar o Evangelho em casa e viver o Evangelho em casa. Para os filhos olharem para o papai e para a mamãe e falar, o Deus do pai e da mãe é o Deus que eu quero. Ou então, infelizmente acontece também em lares, que o Deus que meu pai crê eu não quero de jeito nenhum. Porque não transforma a vida dele, ele não ama esse Deus, ele fala mas não vive, e essa vida eu não quero, de hipocrisia, de falsidade. Então, é importante nós evangelizarmos os nossos filhos constantemente, pela palavra e por conduta, pela vida, né? Vivermos o Evangelho no lar. Então, não se nasce filho de Deus pelo sangue, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem. Ninguém declara ao outro, seja filho de Deus. O pastor, o líder da igreja, não tem esse poder de dizer, a partir de agora, você que vier aqui à frente, você será filho de Deus. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho esse poder. Seja filha de Deus. Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A vontade do homem é daquele mesmo. Ninguém se declara. A partir de agora, eu vou amanhecer crente. Hoje o dia tá bonito para eu, quem sabe, ser cristão. Eu acho bacana, o pessoal que vai para a igreja, as famílias são tão bonitas, os filhos ficam tão quietinhos, obedientes. Eu acho que é essa vida que eu quero. A partir de hoje eu vou virar crente. Não, ninguém vira crente. A pessoa ela crê em Jesus Cristo porque ela é transformada pela graça e sobrenaturalmente ao crer em Jesus Cristo, pelo agir do Espírito Santo, que dá a ela nova vida, de poder responder à fé dizendo, eu creio em Jesus Cristo, transforme a minha vida, Senhor. Eu sou traste, eu sou pecador, eu sou terrível, mas muda a minha vida, ganha o meu coração, Jesus, eu creio nesse Jesus Cristo que morreu na cruz por mim. A pessoa quando fala e declara isso pela fé, ela já foi transformada pelo agir sobrenatural de regeneração do Espírito Santo. Mas não porque ela, por si mesma, naturalmente ela declara, me transformei em crente. Fiz uma força de pensamento aqui agora que deu certo. Não é isso. Versículo 14 para encerrar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Filho habitou entre nós. Precisava Deus encarnar-se? Precisava, para substituir você, para me substituir, homem por homem, sangue por sangue. E Cristo veio habitar entre nós. Não para Ele passar aqui um tempo em carne para experimentar como que é ser homem. Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, veio habitar entre nós, vestiu pele humana, com o propósito de cumprir a exigência do Pai e morrer em favor dos seus eleitos. Esse foi o propósito da vinda do Filho ao mundo, a encarnação do Filho. Ok? Perceberam a exclusividade de Jesus aqui nesse texto? Vamos lá, 14:6, João mesmo, 14:6. Isso, lê bem forte aí.
Queridos, não há outro caminho para Deus. Ele mesmo, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O caminho para Deus é Jesus Cristo. Maomé não disse isso, não tinha poder para dizer isso. Mao Tse Tung não disse isso, não tinha poder para dizer isso. Dalai Lama não fala isso, porque ele não tem poder para falar isso. Buda, né? Tantos outros mediadores entre homens e Deus, falsos mediadores, não tem poder para dizer isso. Mas Jesus sim é o único que tem poder e que de fato faz isso na vida daquele que crê nele. E ele pode dizer: eu sou o único caminho. E é no singular mesmo, é aquele, é o único caminho. Eu sou a verdade. Não há outra verdade sobre Deus, sobre o mundo, sobre você, a não ser por mim, que revelo a verdade, que sou a verdade. E eu sou a vida. Não tem outra fonte de vida, e vida espiritual, vida eterna, senão Jesus Cristo, o único. 15:6, 15:5, vai, quem achou? Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, o que o texto diz? Dá muito fruto. Porque sem mim, Jesus diz, nada podeis fazer. Por isso que a nossa dependência, então, ao entendermos que somente Jesus salva e somente Jesus mantém a nossa salvação, nós dependemos dele para tudo. Nós não dependemos da intercessão de santos, da intermediação de santos canonizados. Nós não dependemos da igreja para garantir a nossa salvação. Nós dependemos de Cristo para a nossa salvação até o fim. Nós somos salvos, mas nós vivemos na dependência de Cristo durante a salvação. Estamos sendo salvos e seremos salvos. A obra será completa sim, por meio de Cristo, que já completou a obra nas nossas vidas. Cristo é o único conquistador e garantidor da nossa salvação. Porque sem mim, nada podeis fazer. Porque não é assim, eu creio em Jesus Cristo, Ele me salvou, deixa comigo. Daqui para frente, Senhor, agora é comigo, eu vou. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou para a igreja, eu peço perdão para minha esposa, de vez em quando a gente dá uma brigadinha, mas assim, a gente vai se consertando, agora deixa comigo. Não. A vida com Deus é iniciada sobrenaturalmente pela ação do Espírito Santo ao nos regenerar e fazer crer em Cristo Jesus. Daqui a pouco, nós dependemos do Espírito Santo e da vida com Cristo para nós vivermos em santidade, e amanhã, e daqui uma semana, e daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, daqui 30 anos, até o túmulo. E a nossa ida para a eternidade é por meio de Jesus Cristo, não é por nós. É Ele que nos capacita a vivermos aqui em santidade, como salvos, e é Ele que nos leva e já garantiu a nossa estada na cidade celestial, para vivermos eternamente com Ele. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, creem também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês, porque eu vou preparar lugar para vocês. E foi isso que Cristo fez. Cristo, somente Cristo. 2 Coríntios 5, 21. Isto. Aquele que não conheceu o pecado, Ele fez pecado por nós, queridos. O nosso Redentor é exclusivo, é único, porque somente Ele não pecou. A salvação não provém de Maria, porque Maria foi uma pecadora. Maria pecou. Maria precisou de um Redentor. O próprio Filho, ela creu no Filho, e isso lhe foi imputado por justiça. Podemos dizer isso sobre Maria também. Maria creu no Filho como seu Salvador. Nós não estamos, como a gente sempre fala aqui nesta igreja, não estamos debochando de Maria, não estamos humilhando Maria, não estamos desprezando Maria. Pelo contrário, ela é bem-aventurada. Mais do que você, irmã. Por quê? Porque ela sim teve o privilégio único
que nenhuma outra mulher teve ou terá de gerar o Filho de Deus. Mas as coisas precisam ser colocadas no seu lugar. Ela é bem-aventurada sim, mas ela é um meio que Deus usou para gerar Deus homem aqui nessa terra. Nós não adoramos Maria. Nós chegaremos lá no céu e conversaremos com Maria e vamos dizer para ela: Maria, como é que foi criar o Filho de Deus? Como é que foi criar Jesus? Ele não pecou mesmo, Maria? Aí ela vai dizer para nós, sem sombra de dúvida, ele foi perfeito. Bebezinho, criancinha, ele foi obediente, ele me respeitava. E assim, o exemplo do meu filho foi amar a Deus sobre todas as coisas. Eu aprendi com ele a amar o Deus, nosso Deus, o Pai dele, Amém? Mas a gente precisa entender, né? O que a palavra de Deus nos ensina a respeito do caminho de salvação, que é somente por Jesus. Então, esse texto aí, continuando, né? Tem o restinho do versículo 21, vai. Aquele que não conheceu o pecado, né? Então, Jesus, aquele homem que não conheceu o pecado, ele assumiu, ele se fez pecado por nós. Ele assumiu o seu pecado. Ele disse: Pai, eles são pecadores, eles não merecem o Senhor e a nossa glória. Porém, eu pago, Pai, os pecados deles diante do Senhor. Olha só, essa é a primeira imputação. Doutrinariamente a gente aprende isso. O que é a primeira imputação? Jesus Cristo, Deus imputou em Jesus o seu e o meu pecado. E ele não tinha, mas ele carregou sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Não era dele, nossa. Isso é a primeira imputação. Jesus assumiu os nossos pecados. Ele foi imputada a ele a nossa culpa. Ele foi tido como pecador, maldito, mas ele não pecou. E Deus olhou para ele e pagou a sua conta e cobrou no Filho o meu e o seu pecado. Primeira imputação. Agora a segunda imputação, no restante do versículo 21. Para que nele, para que em Cristo fôssemos feitos justiça de Deus. O que Deus fez? Fez assim, ó. Deus pegou o seu pecado e jogou e creditou na conta do Filho e cobrou do Filho. E pegou a justiça do Filho e creditou na sua conta. Essa é a segunda imputação. Cristo, quando você crê em Jesus Cristo, a justiça dele é dada a você. E Deus fala: você creu no meu Filho, então você é justo a partir de agora. E eu te declaro justo por crer em Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo ensina sistematicamente em Romanos e nesse versículo 21 do capítulo 5 de 2 Coríntios. Isso. Pela justiça do Filho. Isso. Amém. Amém. Outro texto então, 1 Timóteo 2,5, que esse é muito importante, é muito claro a respeito da mediação. O que é mediador? Mediador é aquele que está entre duas partes. Por exemplo, se houver um litígio entre irmãos aqui na igreja, o apóstolo Paulo recomendou: não vá aos tribunais primeiro. Busque resolver entre vocês. Paulo fala para os coríntios: vocês não têm sabedoria de lidar com as causas de litígios entre vocês e vão buscar tribunal secular para resolver os problemas entre vocês? Chamem um mediador para vocês resolverem os litígios entre vocês. Então tá. Então se tem dois irmãos ou duas irmãs, ou um irmão ou uma irmã, para resolver um litígio, é importante que haja o chamamento de um mediador para compor esse litígio, para buscar resolver com sabedoria o problema entre duas pessoas. 1 Timóteo 2,5. Vai, bem forte. Quais são as duas partes aí nesse litígio?
Homens e Deus. Pecadores e Deus. Há reconciliação entre eles? Não há, se não for por meio de alguém. Sem Cristo não haveria reconciliação nesse litígio. E Deus tinha razão, nós não. Deus sempre teve razão nesse litígio, ele não está errado, ele está certo. Porque nós ofendemos a justiça dele, a santidade dele. E a decisão de Deus foi: todos vocês vão pro inferno. Mas o Filho se coloca entre homens e Deus. E ele fala assim para o Pai: Pai, eu paguei, Pai. Cristo é um mediador, perceberam? Entre essas duas partes, homens pecadores e o Deus Santo. Não haveria salvação, não haveria possibilidade de reconciliação entre pecadores e Deus se não fosse pelo Filho, solos Christus. Amém? Agora eu trouxe para vocês algumas imagens e alguns conteúdos católicos romanos para nós compreendermos a exclusividade de Cristo, para nós vermos tudo isso e sim, entendermos que essas pessoas estão num engano cego. Um engano cego. E pela graça de Deus, se você está enxergando hoje que é somente Cristo pela salvação, dê glória a Deus, porque não é mérito seu, não. Quem abriu seus olhos foi Deus. Porque se não fosse Deus na sua vida, você não veria o único caminho de salvação sendo Jesus Cristo. Portanto, eu não trouxe isso para deboche, para brincadeira. Mas sim, em alguns momentos eu acredito que você vai esboçar um sorriso de canto de boca, como sim, eu achei engraçado algumas coisas aqui. Mas não é para a gente debochar, não. Mas é para a gente entender que é um entendimento tolo. Mas vamos lá. Primeira frase de São Cláudio de La Colombière: não basta dizer que o escapulário é um sinal de salvação. Eu sustento que não há outro que faça tão certa a nossa predestinação. Ele fala, o escapulário. O que é escapulário? Você que é católico, você que foi católico. Você é católico, mas você não é católico romano, tá? Isso, é importante você entender, você que não sabe, a igreja primitiva era a igreja apostólica católica. Católica significa universal. Dali a pouco, passou algum século, aí colocaram romano no junto, que misturou Estado com igreja, aí virou uma bagunça. Né? De lá para cá. Mas então, você que é católico, mas não romano, hoje, mas você já foi católico romano alguma vez, você já, de certo, já usou escapulário, né? O escapulário, ou bentinho do Carmo, é um sinal externo, muitas vezes colocam ou no punho aqui, né? Ou no pescoço, né? Sinal externo de devoção a Maria, que consiste na consagração à Santíssima Virgem Maria, na esperança de sua proteção maternal. Veja, eles têm a segurança deles, da predestinação, de que eles são escolhidos de Deus por meio desse símbolo, desse sinal externo, de devoção a Maria, Maria garante-lhes salvação por meio desse sinal externo, porque a certeza na predestinação, e predestinação aqui entenda salvação, por meio de devoção a Maria, simbolizado por um sinal externo, objeto, o escapulário. O que é rosário? A palavra rosário quer dizer coroa de rosas. E o seu significado na doutrina católica romana é que cada Ave Maria rezada é uma rosa oferecida a ela. Portanto, com a oração do rosário, Maria é coroada com rosas, como a rainha do céu e da terra. Esse é o entendimento firme dos católicos romanos. Aí eu peguei aqui um trecho de um artigo publicado pela equipe de colunistas do Formação Canção Nova, no site da Canção Nova. Canção Nova é uma instituição que faz publicações para a Igreja Católica Romana Brasileira. E eu peguei esse trecho aqui desse artigo dizendo assim: as promessas de Nossa Senhora para quem reza o rosário. E aqui ela falando para aquele que reza o rosário: todos os que rezarem o meu rosário, diz Maria para eles, com constância receberão graças especiais. Toda alma que recorre a mim por meio da oração do rosário jamais será condenada. Todo aquele que rezar devotamente o rosário e aplicar-se na contemplação dos mistérios da redenção não será atingido por desgraças,
Não será objeto da justiça divina por meio de castigos, e não morrerá impenitente. Se for justo, permanecerá como tal até a morte. Todos aqueles que rezarem com fidelidade o meu rosário terão, durante a vida e no instante da morte, a plenitude das graças e serão favorecidos com os méritos dos santos. Os devotos do meu santo rosário, que forem para o purgatório, eu, Maria, os libertarei no mesmo dia. Os devotos do meu rosário terão grande glória no céu. Tudo o que os meus fiéis devotos pedirem por meio do meu rosário será concedido a eles. Para todos os devotos do meu rosário, consegui de meu Filho a intercessão de toda a corte celestial na vida e na morte. Todos os que rezam o meu rosário são meus filhos e irmãos de Jesus, meu unigênito. Maria não teve só Jesus como filho, tá? Por isso Jesus não é o unigênito filho de Maria. Jesus é um dos filhos de Maria. A devoção ao meu rosário é grande sinal de predestinação, predestinados à salvação. Então veja o entendimento errado, né? Um engano nessas heresias aqui. Pois não? É. Muito bem. É verdade, exatamente, muito bem. Ah, é? Isso, sim. Não foi ensino dela, né? Errados, isso. É verdade. É isso. E conduz homens a ensinarem, né, de forma errada. Exatamente. São Luís de Montfort disse o seguinte: Deus ajuntou todas as águas e deu o nome de mar, e ajuntou todas as graças e deu o nome de Maria. Essa foi uma imagem tirada numa igreja no interior do Brasil, que não consegui achar qual igreja que tiraram essa foto. Mas essa foto está em um dos ambientes de uma igreja católica, assim, ó, Nossa Senhora de Fátima, também é um dos codinomes de Maria, né? Nossa Senhora de Fátima, livrai-nos da heresia dos protestantes. Aplicação para nós nesta manhã. Em nossos dias, testemunhamos um triste declínio dos valores da igreja. Números têm se tornado mais importantes do que a mensagem. Queridos, isso aqui é muito importante para nós. Está muito explícito para nós que nós não seguimos Maria, nós não seguimos os dogmas da igreja católica e tudo mais. Santos canonizados pela igreja católica, ok, está muito claro, você rejeita de plano isso. Porém, você precisa entender que o evangelicalismo moderno está caminhando para colocar juntamente com Cristo outros meios de salvação, diluindo a mensagem exclusiva sobre Cristo sendo Salvador e Senhor, colocando Cristo e obras, colocando Cristo e prosperidade, colocando Cristo e religiosidade. É muito fácil nós falarmos dos católicos romanos porque está explícito, mas nós temos que tomar cuidado porque nós precisamos buscar de Deus: Senhor, nos faça nos deleitarmos na suficiência de Cristo. Porque senão nós corremos o mesmo erro daqui, da Igreja Cristã em Campo Grande, diluir o Evangelho e colocar Cristo e mais alguma coisa para atrair pessoas. Essa é uma das aplicações também para nós nesta manhã. Testemunhamos um triste declínio dos valores da igreja. Números têm se tornado mais importantes do que a mensagem. As igrejas estão oferecendo uma religião de entretenimento no lugar da pregação do evangelho puro centrado em Jesus Cristo. Não vamos falar sobre Cristo. Vamos falar sobre coisas que atraem as pessoas. Isso está no meio evangélico hoje, em sua grande maioria, eu diria. Vamos atrair pessoas por meio de palavras motivadoras, por meio de um ambiente bacana, mas Cristo está sendo colocado de lado.
E o que você acha com relação a esse tipo de conduta e ensino e postura de algumas igrejas, ou da maioria das igrejas protestantes hoje? O povo está sendo enganado. O povo não está recebendo luz da parte de Deus a respeito da salvação deles e do único caminho de salvação para eles. Muitos estão sinceramente errados e indo para o inferno. Isso é importante nós entendermos. Isso, exato. Exato. Veja, pastores estão recorrendo a métodos atrativos porque julgam ser a mensagem sobre Cristo insuficiente para cativar pessoas. Queridos, se nós pastores não dermos o remédio certo para uma alma perdida, essa alma vai continuar perdida, doente, pecadora, a caminho do inferno. Se você está numa igreja bíblica hoje e que prega Jesus Cristo, o único caminho de salvação, erga as mãos para os céus e agradeça. Porque muitos estão comendo alimentos estragados, que não vão salvar. Alimentos pregados, isso que eu quero dizer, pregação que não, de fato não fala sobre Cristo e o único caminho de salvação. E multidões estão sendo carregadas por meio de ensinos errados, falsos, por meio do engano. Isso é triste. Então, se você está recebendo alimento puro, alimento que vem da parte de Deus, baseado na palavra, agradeça ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque é bondade tua na minha vida. Ainda me mostrar a verdade. E onde eu estou, está sendo pregada a verdade. Né? Há um chamado urgente para que a igreja pregue a suficiência de Cristo, sob pena da igreja perder seu impacto sobre a sociedade. Se eu, como um dos pastores aqui, mudar o meu método e falar sobre coach, sobre motivação para vocês e deixar Cristo de lado, eu não estarei impactando vocês nem a sociedade, porque somente o que impacta a sociedade, isso vem desde lá, os apóstolos, a igreja primitiva, os primeiros séculos, os reformadores e a igreja atual hoje, somente impacta a sociedade quando prega Cristo e sua cruz. Não há impacto na sociedade. Cristo não está sendo exaltado na pregação, portanto a sociedade não está sendo impactada pelo cristianismo, pelo evangelho puro e simples. Não pense você que a sociedade vai ser impactada por um evangelho diluído, por um evangelho que não fala sobre Cristo. É mais do mesmo. A sociedade vai ouvir aquilo que ela quer. Cristo continuará sendo pregado. E a sociedade vai ser impactada pela verdade. É luz nas trevas, somente quando nós proclamarmos Cristo. É isso que eu e você precisamos fazer e ter essa convicção. Não fale para a pessoa, a salvação pode ser por outro caminho. Não. Fale para a pessoa, ou você crê em Jesus Cristo, ou não há outra esperança para você, meu amigo, minha amiga. Essa é a verdade. Colossenses 1, para nós encerrarmos. Pois não. Uhum. É. Isso. É verdade. Houve um crescimento do número de evangélicos no Brasil, né? Mas assim, esse crescimento é a troco do quê, né? Ou é baseado no quê, quem sabe, né? É verdade. A Raquel falou, você não vê um impacto, você não vê uma transformação da sociedade pela quantidade de evangélicos que estão surgindo por aí. Então vai ver qual que é a qualidade desses evangélicos, né? Do que eles estão crendo de fato para impactar a sociedade de forma correta, verdadeira, como luz, como sal neste mundo. É verdade. Colossenses, para nós encerrarmos, queridos. Capítulo 1, o apóstolo Paulo ensina sobre a suficiência de Cristo. Capítulo 1, versículo 13. Perceba quantas vezes o apóstolo Paulo vai falar ele, nele, em Cristo. Ele nos libertou do poder das trevas. Ele aqui é Deus Pai. Tá? Não está falando sobre Cristo ainda. Deus nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Em quem, olha, nele temos a redenção, a remissão dos pecados. Só há remissão, só há perdão dos pecados por meio de Cristo. Versículo
15. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível. Você não vê Deus, mas você crê em Jesus Cristo, que é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Queridos, aqui o apóstolo Paulo resume em uma palavra, em uma expressão só: Cristo tem todo o poder. Cristo tem todo o poder. Ele criou, por meio dele Deus criou todas as coisas. Por meio dele Deus controla tanto os poderes naturais, terrenos, como os poderes sobrenaturais por meio de Cristo. Satanás treme de medo diante de Cristo. Satanás não é um Deus concorrente. Satanás não é Deus. Satanás é servo. Satanás é criatura. Está debaixo, está subjugado por Cristo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é eterno. Ele é eterno, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Então Deus escolheu pessoas para serem seu povo, o corpo, sua igreja, e a igreja é dirigida, é controlada por Cristo. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Primogênito dentre os mortos, aqui Paulo está dizendo assim, é o que morreu primeiro e ressuscitou primeiro para a eternidade. Nós vamos ressuscitar, nós ressuscitamos com Cristo por meio da salvação, e há garantia da nossa ressurreição corporal, porque Cristo ressuscitou primeiro. Você crê que você vai ressuscitar no último dia e vai para a glória com um corpo glorificado, perfeito? Sim, por quê? Porque com Cristo aconteceu isso, e é o que o apóstolo Paulo ensina. Opa! Não foram, isso, perfeito, aquela que todos experimentaremos, né? Perfeita, isso, aquele que ressuscitou. Por exemplo, Lázaro ressuscitou, mas ele morreu de novo, mas ele está aguardando, ele aguarda a ressurreição do corpo por meio de Jesus Cristo no último dia. Muito bem, porque Deus achou por bem que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude, somente em Cristo, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O que é isso? Mediação de Jesus Cristo, o único caminho, somente Jesus Cristo. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, inimigos de Deus por serem pecadores, agora, porém, ele, em Cristo, os reconciliou no corpo da sua carne, por meio da sua morte, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui Paulo encerra dizendo assim, o evangelho puro e verdadeiro é que mostra para todos nós a verdade, a luz sobre Cristo. Nós temos que nos manter firmes pela fé no evangelho, que é Jesus Cristo, que Paulo pregou. Ele falou, o que eu estou falando para vocês, Colossenses, sobre Cristo, sobre Cristo, sobre Cristo. Ele é o único, nele, por ele. Pois não? Uhum. É verdade. Uhum. Amém. Amém. A nossa...
É verdade. A centralidade é em Cristo Jesus, né? A suficiência em Cristo Jesus. Cristo Jesus, como diz o apóstolo Pedro, Cristo Jesus é a nossa viva esperança. É a nossa esperança que está viva. Amém. Quando começamos a entender, diz Paul Washer, quem é Cristo e o que Ele fez por nós, não vamos precisar de outra motivação. Cristo é suficiente. Amém. Que seja essa nossa oração nesta manhã, Pai. Que o nosso coração esteja voltado para o nosso Redentor Jesus Cristo. Que não busquemos, Senhor, satisfação em nós mesmos, nos nossos conhecimentos, nos nossos conceitos. Não busquemos, Senhor, satisfação ou direção ou esperança para nós no mundo, nas coisas, ou em falsos ensinos, Pai, mas que a nossa satisfação seja na suficiência e exclusividade de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Neste nome que oramos, amém.